E aí, galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Perto do presidente da Câmara, professor, mestre, não sei como que gosta de ser chamado, mas professor Gilson Novaes, muito obrigado, viu? Obrigado a você pelo convite, é uma alegria estar aqui com vocês, podendo bater um papo aqui para registrar algumas coisas que a gente sabe a respeito da cidade, frutos da estrada longa que estamos percorrendo com a graça de Deus. Gilson Alberto Novaes, nasceu aonde? Nasci em Santa Bárbara do Oeste. Qual bairro que sua família morava quando... Na rua 15 de novembro, número 353. Lá Eita. perto do antigo armazém do Gustão Escomparim. Seus pais? Meus pais eram Alberto Novaes e Maria Augusta Heleno Novaes. Meu pai era um alfaiate, morreu muito cedo, morreu com 51 anos, Daniel. E minha mãe era costureira, 4 filhos, e a minha mãe foi uma heroína. A minha mãe cuidou dos 4 filhos costurando. Nossa. Evidente que nós, 2 dos 4, trabalhávamos, porque o que ficou menor era o Gilberto, que é engenheiro civil aqui na cidade, tinha 8 anos, e eu tinha 16. Então, na verdade, foi um período difícil para minha mãe, mas ela foi fiel a Deus e Deus abençoou a vida dela integralmente. Morreu com 82 anos, deixando uma saudade enorme. Cheia de dias. Cheia de dias, de disposição, uma serva de Deus, sem a menor dúvida. Que dia que você nasceu? Dia, mês e ano? Eu nasci dia 10 de março de 1948. Caramba! Já dá pra fazer as contas aí em Meu pai casa, também você tá fazendo conta aí em casa, é 75 mesmo. 75 anos, mas à disposição, absurdamente jovem, é uma pessoa de, assim, privilegiado intelecto. Gilson, tua infância, você estudou aonde? Eu estudei no José Gabriel de Oliveira, uma escola maravilhosa que eu tenho no coração. Dos livros que eu já publiquei, eu já escrevi três artigos sobre o Gabriel. Uma escola que tem a vida dos barbarenses mais antigos, os barbarenses mais antigos passaram pelo Gabriel. A gente costuma dizer que quem passou por lá é gabrielino. Então, os da minha geração e com certeza umas 2 ou 3 gerações posteriores passaram pelo Gabriel, porque só tinha o José Gabriel de Oliveira na cidade na época, né? Depois é que surgiu o Inocêncio Maia, que era chamado de Grupo Novo. Grupo Novo. O pessoal falava em ginásio, né? Ginásio. Primeiro era... O ginásio como era... Como que era? Era o primeiro ciclo, segundo ciclo? Antigamente era o grupo escolar, 4 anos. Depois tinha o ginásio, mais 4 anos. Só que para fazer o ginásio, tinha que fazer um exame de admissão. Não era todas as crianças, os adolescentes, que saíam do grupo e entravam para o ginásio. Tinha que prestar um exame de admissão. E por causa desse exame de admissão, tinham cursos preparatórios. Então eu fui aluno do professor Ulisses de Oliveira Valente, que tinha um curso preparatório que funcionava ainda onde é hoje a sede da Corporação Musical União Barbarense. Legal. Lá na rua Santa Bárbara. E neste local, o professor Ulisses alugava, certamente, onde ficavam armazenados, guardados os instrumentos. Eu me lembro que eu me sentava, a minha carteira era embaixo de um baixo-tuba. Aquele baixo-tuba enorme, eu sentava ali embaixo. E o professor Ulisses lecionava ali matemática e história, e o professor Celso Sartori, que faleceu recentemente, o Celso lecionava geografia e história. Tive aula do seu Celso. E na verdade funcionava então assim, eu fiz o curso preparatório, depois eu fiz o ginásio. Depois do ginásio... Que era mais 4 anos. Mais 4 anos. Primeiro, segundo, terceiro e quarto ginasial. Depois do ginásio tinha o curso, eram 3 cursos. Curso científico, curso clássico ou curso normal. O científico preparava os alunos para escolas, para aqueles alunos que fossem fazer engenharia, medicina, cursos da área de exatas. O clássico era para os professores que iam fazer a área de neolatinas, de línguas, letras, etc. E o curso normal preparava durante 3 anos os professores. Então, quem queria ser professor
Depois dos 4 anos do ginásio, fazia mais 3 do curso normal e era habilitado para ser professor. Foi o que eu fiz. Em 68, com 20 anos, eu me formei professor. Então, desde 68 até hoje, 55 anos lecionando intensamente. Que Todos os sensacional. níveis, em todos os níveis. Lecionei, só não lecionei para pré-escola, para ensino infantil. Mas lecionei no curso primário, lecionei no antigo ginasial e na universidade eu estou já há muitos anos. Lecionei na Unimep, Eliel. Na Unimep eu lecionei 26 anos. Lecionei em Piracicaba e aqui em Santa Bárbara também. E já faz 20 para 21 que eu estou no Mackenzie, em São Paulo. Agora há 10 anos em Campinas. Então, Que a história história ligada à educação é grande. Sensacional. E como que foi o incentivo para estudar? Porque era uma época que o incentivo ele não era como é hoje, né? Como que foi? A própria mãe, os pais faziam isso? Todos os irmãos estudaram? Sim, todos. Nós 3 irmãos mais velhos somos professores e o meu irmão mais novo é engenheiro civil. Você é na ordem qual, irmão? Eu sou o terceiro. São duas mulheres acima de mim, a Guiomar, que já é aposentada, foi professora, foi diretora aqui em várias escolas de Santa Bárbara, a última delas é a escola Dona Bininha, lá no Trabalhadores. E a Geni lecionou em várias escolas, foi coordenadora do curso Anglo aqui em Santa Bárbara. Dona Menina não é no Romano? Romano, eu falei Trabalhadores? Isso. Desculpe, é Romano. E na verdade a Geni trabalhou como diretora, como coordenadora de várias escolas do Anglo e várias escolas aqui. A Geni fez curso de letras em Campinas. Então ela lecionou português e inglês por muito tempo. Hoje ela é tradutora. Ela traduz aqueles catálogos de máquinas grossos assim, do inglês para o português, do inglês para o espanhol, do inglês para o italiano. A Geni é muito versada em letras, em línguas, né? E eu fiz o curso normal. Lecionei muito nas escolas primárias e lecionei no SESI aqui muito tempo. E depois eu fiz pedagogia em Piracicaba. Antes da pedagogia eu havia feito administração escolar. A administração escolar é um curso na escola hoje Heitor Penteado, que antigamente era Presidente Kennedy. E lá, durante 2 anos, nós fizemos um curso de administração escolar. Depois eu fiz pedagogia em Piracicaba, na hoje Unimep. Depois eu fui fazer educação artística na PUC em Campinas. E na PUC, então, eu fiz o curso de educação artística com habilitação em desenho e artes plásticas. Então eu tenho esse lado que eu gosto muito de arte. Isso. Mas quando eu entrei como professor na Unimep, o meu tempo sobrava. Eu era professor de tempo integral, então eu ia para Piracicaba de manhã, voltava à noite, eu tinha o tempo livre. Então eu falei, eu vou fazer direito. E fiz direito, não tinha nada a ver com a minha formação anterior, que era educação e arte, né? Mas daí eu fiz direito e me atrevi a advogar um pouco. Depois a vida me levou para lecionar no Mackenzie. Antes de lecionar no Mackenzie, eu fui convidado para ser conselheiro do Mackenzie. Eu fui conselheiro do Conselho Deliberativo do Mackenzie como um todo, em São Paulo. Eu fui conselheiro lá de 1999 até 2002. Depois eles me convidaram para ser diretor lá no Mackenzie em São Paulo. Eu fiquei como diretor de 2003 a 2010. Abriram os cursos em Campinas, com o prédio novo que foi construído, e aí me convidaram para vir para Campinas, porque eu estou aqui perto de Santa Bárbara. Então eu estou em Campinas já desde 2010, 13 anos praticamente. Fui diretor lá também até 2020, e em razão de eu estar fazendo o doutorado, eu tive que deixar a direção propriamente dita, né? Mas eu continuo como professor lá no curso de Direito. Eu leciono Direito Eleitoral e Ciência Política. Sensacional. Eu havia perguntado, né, só para retomar, o incentivo para estudar, como que foi isso? Eliel, ou eu estudava um curso que eu pudesse trabalhar logo, porque eu precisava ajudar em casa, porque éramos 4 irmãos. A mais velha, a Guiomar, ficava em casa para ajudar minha mãe, etc, etc. A Geni e eu trabalhávamos na Rome. Eu tinha 14 anos, já tenho carteira assinada, que naquele tempo podia ter. Trabalhava na Rome? Trabalhei na Rome como office boy
Quando eu completei 14 anos, eu entrei na Rome. E tanto que quando demoliram lá agora o prédio, agora me doeu no coração, porque foi aquilo, eu passei a minha adolescência lá dentro. Fiquei um bom tempo lá como office boy, depois como auxiliar de escritório. Depois, mais tarde, o senhor Jordano Rome me convidou para trabalhar com ele. E eu fui, já depois de adulto, trabalhei um período lá com o engenheiro, com o doutor, com o senhor Jordano Rome e também com o engenheiro Amaury Torres de Miranda. Então, na verdade, respondendo objetivamente a sua pergunta, quanto a incentivo para estudar, o meu pai, no tempo que eu pude conviver com ele, até 16 anos, sempre me incentivou a estudar. Eu quis trabalhar logo de cedo, fui engraxate. Quando a Vila Rome estava sendo construída, aquele espaço que hoje está sendo loteado lá, mas a Vila Rome foi um cartão de visitas da cidade. Todo aquele gramado que tinha lá, precisava se contratar crianças, naquela época podia fazer isso, contratar crianças para plantar grama lá. Aí eu fui um deles. Plantei muita grama que está lá plantada hoje na Vila Rome. Então, antes de trabalhar na Rome, meu pai sempre me incentivou. Eu fui engraxate, fui cobrador de cesta de Natal, fui cobrador da Folha de São Paulo, eu trabalhei em farmácia, trabalhei no armazém do Gustavo Scomparin, que é uma lenda aqui na cidade, uma história. Mas meu pai nunca deixou, e meu pai e minha mãe nunca permitiu que o trabalho impedisse de estudar. Perfeito. Por isso que eu fico preocupado hoje em não deixar as crianças trabalharem. As crianças precisam trabalhar, precisam entender quanto custa o dinheiro, precisam entender que a vida não é um maná que cai do céu. Então meu pai e minha mãe sempre me estimularam, e quando meu pai faleceu, eu usei o dom que Deus me deu para ser professor, e falei, não, é ser professor que eu quero, porque daqui 3 anos eu consigo dar aula, e dito e feito. Perfeito. Terminei o curso normal, já comecei a lecionar. Então, o estímulo para a educação vem de uma necessidade, mas vem também de uma vocação, porque ser professor é uma vocação, não tenho a menor dúvida. Quando a gente fala sobre essas histórias da época de infância, do estudo, a Santa Bárbara que vem atualmente é bem diferente da Santa Bárbara que a gente enxerga hoje. Com certeza. Não só, talvez historicamente, falando das ruas de Paralelepípedo, mas também do povo. Era uma cidade com quantos mil habitantes na sua época? Uns 40 mil, 30 mil? 35, 40 mil, não chegava a 40 mil. Era uma cidade diferente, muito diferente. A Santa Bárbara cresceu como todas as cidades crescem. A fundadora ou o fundador da cidade, aqui nós temos o privilégio de ter uma mulher como fundadora, mas estabelece-se a igreja e a cidade começa a crescer tendo a igreja como epicentro. Então começa a crescer em volta da igreja matriz. Santa Bárbara cresceu assim até esse período aí. Em voltas, crescendo, as vilas aqui que a gente conhece aqui próxima do centro. Mas, em razão de Santa Bárbara ter uma área territorial muito maior do que a Americana, quase 3 vezes maior do que a Americana, Santa Bárbara tem 282 quilômetros quadrados. A Americana deve ter 114 ou 117, uma coisa assim, muito pequena a Americana. E o município de Americana estava chegando próximo de Santa Bárbara, ali um pouquinho depois do shopping hoje, onde era a cartonagem modelo antigamente. E o prefeito Braulio Pio, preocupado com o avanço da Americana, que ia acabar espremendo Santa Bárbara e ia mudar os nossos marcos divisórios, estabeleceu ali um distrito industrial. O primeiro distrito industrial de Santa Bárbara foi ali na divisa com a Americana, onde está ali hoje, ali, um pouquinho frente à Bandini, do lado de lá, porque do lado de cá é Americana. Do lado de lá, então, estabeleceu-se esse distrito industrial. Esse distrito industrial fez com que a cidade começasse a crescer por lá também. Mais tarde, para encurtar a conversa, vários loteamentos foram feitos naquela região. Muitos loteamentos clandestinos. Eu me lembro que quando foi prefeito aqui, um dos melhores prefeitos que Santa Bárbara teve, sem dúvida nenhuma, Isaías Hermínio Romano. Eu tive o privilégio de presidir a Câmara no período que este homem foi prefeito, e nós tínhamos em Santa Bárbara quase 50, Eliel, loteamentos clandestinos. Parque Zabana, Jardim Europa 4, Jardim Europa 3,
toda aquela área daquele período que você está sabendo onde eu estou falando, naquele período lá eram loteamentos clandestinos. Tinha os lotes, as pessoas compraram os lotes, mas as não tinha famílias nada. pegavam, dividiam E era e uma vendiam. ribanceira total, era uma falta de água, de esgoto, era uma dificuldade, embora a cidade fosse bem menor. Mas o seu Isaías fez com que a Câmara, e eu ajudei isso, os vereadores da época também ajudaram, evidentemente, e a gente ajustou e a cidade cresceu, normalizando aqueles projetos, aqueles loteamentos que precisavam ser legalizados. Então, era uma cidade bem diferenciada de hoje, porque era uma cidade que tinha muitas carências. E aí trouxe um problema sério. Aquela cidade que cresceu em volta da igreja matriz era uma. E lá era outra cidade, era outro problema lá. E tinha um vazio, que hoje não tem mais. Se você sobrevoar a cidade, você vai perceber que não há um vazio. Emendou. Mas naquela época existia um vazio muito grande dali até a Zona Leste, lá embaixo, nesse período do Jardim Europa, lá nessa região do Jardim Europa. Então a cidade cresceu com 2 polos de desenvolvimento, e quando vieram ali os loteamentos, Cidade Nova 2, 3, depois veio o Parque Zabane, Jardim Planalto do Sol, esses loteamentos todos grandes, aí a cidade ganhou um crescimento vertiginoso, muito rápido. E esse crescimento fez com que a cidade ficasse com esses 2 polos. Tanto que hoje nós temos, a pessoa fala, eu vou para o centro, eu vou para a cidade. Você não sabe se quem mora lá está falando que vai para a cidade em Americana ou se vem para Santa Bárbara, porque quem mora no Jardim Europa está mais perto de Americana. Sim. Tanto que a gente fala... O centro da cidade, né? Tanto que a gente brinca muito aí com a parte esportiva, a gente brinca com essa história que muita gente que mora naquela divisa lá torce pelo Rio Branco. Então, na verdade, é uma cidade que se juntou com a Americana hoje. Eu andando por lá, sei, porque quando fui secretário de administração e de planejamento aqui, sei a divisa em Santa Bárbara, ali no Jardim Molon, onde passa. Mas ali na divisa, você que está me ouvindo em casa, ali na divisa, próximo ao shopping, um pouquinho para lá do shopping, porque o shopping é em Santa Bárbara, um pouquinho para lá do shopping, a nossa divisa faz isso, é um zigue-zague. E em alguns lugares, ela corta terrenos no meio. Então tem alguns loteamentos, não sei se hoje ainda está assim ou se já acertaram a questão dos cadastros nas prefeituras. Alguns terrenos, a sala era em Santa Bárbara, o quintal era em Americana. Então, a nossa cidade tem histórias muito bonitas para serem contadas. Com certeza. Quando a gente estudou a cidade, quando eu entrei na Guarda Municipal, era o Dr. Zair Sturaro. Meu amigo pessoal, eu que o contratei, Zair Sturaro, um grande pessoa. Desculpe, eu cortei você, porque o Zair, falar do Zair Sturaro para mim você costuma usar essa expressão, lenda, né? O Zair Sturaro foi na área de segurança uma lenda. Eu o conheci quando o doutor, vou me permitir fazer esse registro histórico aqui, o doutor Dorival de Freitas. Eu era chefe de gabinete do Zé Maria, quando o Zé Maria era prefeito. O doutor Dorival de Freitas chegou para o Zé Maria e falou assim: eu tenho uma pessoa para indicar para você para ser secretário de segurança. Naquela época não era secretário. Era... diretor, um comandante, né? Ele chama Zair Sturaro de Americana. Eu acho que eu lembrava do Zair quando a gente estudou no Kennedy em Americana, muito tempo antes. Mas aí eu entrevistei no gabinete do Zé Maria na época, com o Zé Maria, junto com o prefeito, evidente, e nós contratamos o Zair Sturaro. E ele fez um extraordinário trabalho aqui em Santa Bárbara. Fico feliz em saber que você veio para Santa Bárbara pelas mãos do Zair. Eu sou nascido aqui, né? Eu sou barbarense, mas quando entrei na Guarda Municipal, ele era o secretário. Sim. E o Dr. Zair Sturaro, ele tinha um faro muito apurado para pessoas que podiam ajudar. Sim. Tanto que eu, na escola de formação de guarda municipal, ele já me colocou ali para ajudar os meus amigos guardas municipais num estudo dirigido para eles. Já me colocou ali do lado para conversar. Tanto que quando ele teve a doença dele, muitas vezes eu levei ele para Campinas fazer rádio, porque ele era secretário quando faleceu no cargo. Mas o Dr. Zair Sturaro, ele queria que a gente conhecesse a cidade. Então ele fazia algo que eu acho extraordinário. Ele fazia a gente andar a pé, não só na área urbana, mas na área rural. Então nós chegávamos a andar 10, 15 quilômetros.
E nós fomos conhecer as divisas da cidade, com outras cidades, mas também em relação à Americana, nas ruas onde uma calçada era Americana, outra Santa Bárbara. Então você sabe bem o que eu estou falando. E mais, eu conheço Santa Bárbara, fiquei por 10 anos como guarda municipal aqui na cidade antes de decidir fazer a política, né? E aí mudei para outra cidade por meio de um concurso público, né? Fui estudar para novamente prestar o concurso de guarda e passei em Paulínia e vim fazer a parte política em Santa Bárbara. Sempre morei aqui, continuo, obviamente, como vereador, mas o Dr. Zé Sturaro, ele é hoje uma lenda nacional de guardas municipais. Ele tem uma história no Exército Brasileiro muito bonita, ele realmente deixou marcas aqui. Pelo fato dele não ser barbarense, muita gente não lembra dele assim como pessoa, porque ele, mesmo quando foi secretário aqui, ele continuou morando em Americana, encostado. Mas realmente foi uma pessoa que marcou a cidade. E não só Santa Bárbara, ele foi em Santa Bárbara diferenciado, Paulínia e Americana. Em Americana ele chegou a fechar a cidade, colocar cancela para que as pessoas que pudessem chegar até eles conseguissem saber se era morador de Americana, se não era. Ele foi um homem visionário. Não, visionário. E a polícia municipal que tem hoje é graças a esforços de homens como o Dr. Zé Sturaro. E trazidos pela mão do nosso saudoso Dr. Dorival de Freitas, São Paulino. O Juninho. Juninho, meu amigo, Dr. Júnior. Dr. Dorival de Freitas Júnior, né? Meu professor também, uma pessoa sensacional. Um abraço, lembrando do seu saudoso pai. Mas quando a gente volta, e eu gosto de fazer essa reminiscência, essa volta histórica, para a gente entender o presente. Ser criança naquela época, Jus. Hoje a gente fala tanto em proteger a infância. Ser criança naquela época era uma delícia. Você ficava brincando na rua até escurecer, até a mãe chamar. Eu morava na esquina, aliás eu escrevi um artigo sobre isso, parafraseando na verdade, falando da esquina da rua 15 de novembro com a rua 13, que ali é a esquina que me deixa saudade, porque a minha infância praticamente passei ali. Meu pai tinha uma alfaiataria bem quase na esquina ali. Então, quando vez que eu passo ali, eu lembro que quando estava se colocando a adutora de água, na rua 15, a prefeitura abria com picareta, não tinha máquina naquela época, valetas muito profundas. E a gente brincava nessas valetas, com certeza essas valetas tinham mais de 3 metros de profundidade. E demorava para ser colocado aqueles tubos, aquelas valetas abertas na mão. E a gente brincava lá no fundo. Nessa época, meus amigos de infância ali, entre eles, um muito conhecido que faleceu recentemente, Ademir Gonçalves. Morávamos perto, jogávamos bola junto. Ele virou jogador, eu não joguei. Mas tinha ali muitos amigos de infância que eu lembro, vários vivos ainda, outros já faleceram. Mas a gente brincava na rua de bola, brincava de esconde-esconde. Ali naquele trecho ali, a cidade descia aquela ribanceira ali, não tinha asfalto, a gente fazia caverna, brincar. A criança era solta, não tinha celular, não tinha computador. A gente ficava na rua o tempo todo e a mãe de noite para trazer a criança para dentro era uma luta. Mas enquanto não escurecesse a gente não voltava. Era uma maravilha. Eu tive uma infância em que pese, como disse, comecei a trabalhar cedo, mas eu tive uma infância muito feliz. Meus pais permitiram que eu fosse uma criança. Eu tenho medo, eu tenho preocupação hoje que as nossas crianças não estejam sendo crianças, não estejam subindo em árvore. Adultização, né? Não estando subindo em árvore, não andando descalço, não machucando o pé com prego. Nossa, brincar na rua era uma coisa boa. Hoje também tem o problema da segurança, né? Você não pode soltar as crianças na rua porque dá problema. Naquela época a criança saía de manhã, voltava à tarde, a mãe nem lembrava onde estava, chamava para vir almoçar. Era muito bom ser criança naquele tempo. Quando a gente fala aquele tempo também, a gente lembra que nós não tínhamos a quantidade de automóveis que tem hoje, né? Sem dúvida. Nós tínhamos muitos carretos de charrete, né? Sem dúvida. A gente corria, Eliel. O caminhão de cana que ia transportando cana na cidade, para subir ali a Rua 15, o caminhão subia devagarinho, claro. Caminhão lotado, e a gente corria atrás do caminhão para tirar a cana. A cana não era queimada, a cana era inteira. Então você tirava a cana, depois ia cortar e chupar. Era uma delícia. Então
Isso tudo não pode ser feito hoje, evidentemente. Né? Com certeza. E nós tínhamos muitos carretos, né? O pessoal fazia carreto com cavalos, charretes. Inclusive tinha licenças disso. Sim, né? sim. E, Gilson, uma pergunta que eu acho que é bastante importante para quem não lembra daquela época, obviamente, não viveu, sobre o esporte naquela época. Porque o pessoal fala assim, o Brasil, país do futebol, e Santa Bárbara exportou muita gente boa, né? Com certeza. Como que era naquela época a sua lembrança tínhamos... sobre união? Naquela época nós tínhamos 4 times de futebol aqui na cidade, 5 times de futebol na cidade muito bons. Era o União, era o CAUSB, Clube Atlético Usina Santa Bárbara, que era um belo de um time. A Usina Santa Bárbara era uma cidade, era um lugar maravilhoso, que a gente anda por lá hoje, tem saudade. Era o CAUSB, era a Associação Esportiva Internacional, que era um campo de futebol bem em frente onde é a maçonaria hoje. Hoje é um loteamento ali, mas ali era uma propriedade da Companhia Fiaçante Selagem de Santa Bárbara, do Cervone, e ali era uma rampa assim, que ia até bem lá perto do barranco, dava vista lá para o cemitério, e ali tinha um campo de futebol e chamava Associação Esportiva Internacional. Então era o CAUSB União Internacional, tinha o time da Usina Furlan, Palmeiras da Usina Furlan, que era formado pela família Furlan, basicamente. Era um belo de um time também, a Talhanada jogava com raça, com disposição. E tinha o Paulista, o Paulistinha que chamava, era um time mais formado, não tinha campo, não tinha... Mas esses todos times tinham campo. O Internacional tinha o campo, o União tinha, o CAUSB tinha, e o Palmeiras da Usina Furlan. O campo da Usina Furlan ainda deve estar por lá. Mas eram esses times todos. Mas quem se destacava mesmo era a União e o CAUSB. O CAUSB era melhor que a União na época. E o CAUSB tinha campo, né? O CAUSB tinha campo, tá? O campo tá lá. Só você passa naquela curva assim, que você sai ali daquela rotatória onde tem um Pague Menos ali, quando você entra naquela rotatória, você... que as árvores que estão ali não deixam ver agora, mas quando você passa ali do lado daquela escolinha antiga que tinha ali, que era a Escola Coronel Luiz Alves, ali, você olhar lá no fundo, você vê, hoje estão colocado máquinas, ficou um depósito de coisas lá, mas ali era o campo, era um belo de um campo de futebol, muito bom. Então, esses times eram que disputavam os campeonatos. O CAUSB foi campeão da 3ª divisão uma vez, e com times estupendos de futebol. Eu gostava muito de futebol, fui várias vezes lá assistir jogos, mas depois o CAUSB acabou e o União ganhou esse protagonismo grande que ganhou depois, ficou campeão várias vezes, subiu para a divisão especial do futebol paulista, e a União é hoje esse patrimônio da cidade, né, Leão? Com certeza, e o esporte amador sempre existiu, né? Nós, todos que brincávamos na rua, muitos de nós, né, sonhou em ser um jogador de futebol. Eu não perguntei para ninguém ainda nesse programa que a gente está fazendo. Eu vou perguntar para você sobre a questão da época dos namoros. O pessoal fala muito da praça, né? Que o pessoal ia ali para namorar. Como que foi? Essa questão com a Rosani começou ali? Não, a Rosani em Piracicaba é outra história. Mas... ela não vai ficar brava não, né? Ixi, aqui foi muito bom. Para quem viveu na minha época, e se você tem aí mais ou menos a minha idade, ou um pouco menos, ou um pouco mais, você vai lembrar do nosso footing. Footing era a praça central, onde tinha os caramanchões. Os rapazes andavam numa direção, rodeavam o jardim, passeando um atrás do outro, assim, em fila indiana. Em volta, e as moças no outro sentido. Então a gente passava e ia olhando as moças e elas olhando para a gente também. E a gente dava aquela piscada, dava um sorrisozinho, ou aquela paquerada, e depois, conforme o avançar dessa piscada, dessa paquerada, saía fora saía da fila. Saía da fila para conversar. Aí eu levava a moça para casa, sem pegar na mão. Sim. Isso antes das 10 horas da noite, porque todos nós, mesmo os rapazes, eu tinha, não sei se os outros tinham. Meu pai, depois das 9h30, 10 horas, não podia chegar em casa. Então era isso aí. Era uma coisa muito salutar, muito
muito bonita de ver, era uma paquera mesmo. Para pegar na mão da moça era uma dificuldade. A Rosani veio depois, quando eu fui lecionar em Piracicaba, já adulto, a conheci quando eu fui lecionar no Sul de Minúcia, lá em Piracicaba, na escola estadual. Conheço o Sud, ele fica no bairro Alto, perto do Senai. Exatamente, eu lecionei 4 anos lá. Foi lá que eu conheci a Rosani. Mas a história do nosso footing aqui era uma maravilha. Mas era só de final de semana? Quinta, sábado e domingo. Sexta não? Sexta não. Quinta-feira era mais fraco um pouco, mas sábado fervia. Tinha um serviço de alto-falantes que ficava onde está aquele prédio na esquina ali da Avenida de Celos, aquele prédio que tem ali. Ali tinha um bar e ali tinha um mastro onde ficava o alto-falante lá em cima. E esse alto-falante 9 de julho era do seu José Naidelice. Então o alto-falante dava notas de falecimento, tocava músicas, dava as notícias sobre o esporte que tinha acontecido na cidade naquele dia. Era a rádio de graça para todo mundo ouvir. Onde que ele fazia Onde é hoje, exatamente onde é hoje a perfumaria Marilu. Ali tinha uma salinha onde tinha o estúdio ali. Então ali teve vários locutores que passaram por ali. Um deles, Zaqueu Mantovani, meu amigo pessoal, vários eram os locutores que faziam... era uma rádio que todo mundo paquerando as meninas, andando e ouvindo a rádio. Às vezes oferecia uma música, era um negócio muito bonito. Uma cidade totalmente diferente. E a iluminação, você disse sobre as 22, mas a iluminação pública também era precária, não era? Era precária, mas não era, a cidade não era escura, não. A cidade, até porque a iluminação era luz incandescente, aquela luz amarela antiga, né? Não chegou a ver o pessoal acendendo a luz? Né? Muito. Chegou a ver essa época? Ver essa época. Eu tinha 12 anos mais ou menos, morava na rua 13 de Maio, lá embaixo. E todo dia, por volta das 6 e pouco, quando começava a escurecer, passava um rapaz com um varão bastante grande, ia nos postes onde tinha uma chave, ele erguia e acendia a luz. Então, é evidente que era uma quadra, ele estendia. Ligava, andava mais um pouco, lá na frente ligava. Então era ligado manualmente. Isso eu vi muito. Essa é a vantagem de viver um pouco mais, né, Léo? Com certeza. E eu vou contar histórias daqui 45 anos. Hoje tem LED, tem timer, tem tudo isso para ligar a luz a hora que escurece, liga sozinho. Naquela época tinha que ligar mesmo. Quando ficava escuro e o cara não vinha por qualquer razão, a gente ficava preocupado, né? Mas era isso, era ligado na mão mesmo. Essa é a bênção de nós nos interessarmos pelas histórias do ontem. Pra gente dar valor no hoje. E com certeza um dia eu contarei as histórias do hoje. Com certeza. O Gilson, hoje eu encontrei ele na Câmara Municipal todo dia. Ele tem lá uma foto. Foi homenageado com o nome da biblioteca? A biblioteca da nossa Câmara Municipal aqui tem meu nome, uma deferência dos vereadores da época que eu... Tem o nome de rua também? Nome de rua não tem. Nome de rua... Acho que o nome de rua... Bom, não, hoje eu não posso falar que é depois que morre. De 65 anos, né? Não, eu não sei qual é o critério que a Câmara... Tinha uma questão em relação a homenagens de pessoas vivas. Sim. Porque Coraline dizia, né? A verdadeira homenagem é feita em vida. Sim. Depois que a gente parte, legal, mas é pra família, né? Pra família. Então, tinha algumas questões, até a gente teve algumas alterações, mas depois de 65 anos... poder homenagear em vida. Que bom que foi feito na Câmara, né, essa homenagem. Exatamente. Mas fiquei muito honrado com o nome na biblioteca. Quem foi que colocou? Qual presidente? Qual legislatura, lembra? Acho que foi na presidência do Anísio. Anísio. Foi um ano em que a Câmara inaugurou aquela segunda parte lá onde está o gabinete do presidente, onde está a biblioteca. Tanto que foi dado o nome do estúdio do radialista Jairo Camargo Neves, que trabalhou muitos anos aqui na Rádio Brasil, e também um anexo lá, Dr. Romeu Rome, e a biblioteca com o meu nome. Então eu fiquei muito honrado com isso. Olha, eu imagino que a gente não sabe às vezes, com as pessoas que nós estamos convivendo, o que elas serão. Tem pessoas que hoje contam histórias do Bolsonaro quando ele era adolescente, ou do Lula, independente se você gosta ou não, mas são personalidades. Hoje, quando você olha lá para trás,
Personalidade de Santa Bárbara, você disse, eu tenho orgulho de ter conhecido, de ter convivido, disse aí do Romaninho, que eu fiquei encantado no velório dele. Olha só, no velório dele, eu não conhecia as histórias do Romaninho, isso foi em 2012, que ele faleceu, sendo velado na igreja, e eu comecei a conhecer a história dele, eu fiquei encantado. Não era ainda um político tão atuante, né? Ele estava começando a minha vida política como secretário de segurança, mas eu me encantei pelo que só me fez por Santa Bárbara. Fez. Eu participei de tudo que ele fez, porque ele foi prefeito 2 vezes. A primeira vez que ele foi prefeito, eu fui presidente da Câmara e convivia com ele, até porque a prefeitura era onde é hoje o 1º distrito, ali na transversal, assim, de onde era a Câmara. Então eu vivia na prefeitura, conversava muito com ele e acho que ele é uma das figuras, como eu já disse, de grande importância. No velório dele eu também estive e guardo uma lembrança do velório dele, 2 aliás, muito impactantes. A primeira foi o pronunciamento do filho dele, do Isaías Júnior. Foi um testemunho maravilhoso de um filho caçula que deu sobre o pai, extraordinário. Não é o momento aqui, mas ele foi de uma bênção do Espírito Santo ali para falar sobre o pai, que emocionou todo mundo. E uma outra é que o Jorginho, que aliás nos deixou a semana passada, o filho dele, Jorge, o Jorginho estava sentadinho assim, porque ele tinha alguns problemas físicos, e eu abaixei para cumprimentá-lo, e ele falou no meu ouvido: o meu pai amava você. Isso é uma coisa que eu tenho no coração. Meu pai amava. Eu briguei muito com o Romaninho, entre aspas. Tivemos grandes embates, porque ele era teimosão também, eu também sou. Mas eu era presidente da Câmara e ele era o prefeito, mas nós conversávamos muito e chegávamos a acordos sempre em benefício da cidade. Nada, não tinha nenhum tipo de corrupção, nenhum tipo de bandidagem que a gente vê hoje. Mas o Romano foi. Mas você me perguntou de pessoas na cidade mais antigas. Eu convivi com o Benedito da Costa Machado, o seu Didi Machado, que foi prefeito aqui na cidade. Ele, pra você ter ideia, eu não lembro dele como prefeito, porque eu era muito criança na época, mas ele era chamado como prefeito pão duro, porque para gastar ele era muito rigoroso com os gastos municipais. A história da cidade mostra também Plácido Ribeiro Ferreira, o homem que fez a primeira rede de água e esgoto na cidade. Eu não o conheci, não convivi com ele, mas nomes que ficam, que a gente, ao ler histórias sobre eles, temos que reverenciar esse povo. O comendador Américo Emílio Rome, um prefeito também que teve uma grande visão aqui para a cidade, administrou a cidade como se estivesse administrando bens dele. E bens dele ele soube administrar, né? Aí. Mas a cidade teve grandes prefeitos. No passado, eu não vou me atrever a falar dos mais recentes, porque os mais recentes estão aí para serem julgados pela população. Muitos vivos que estão aí, que fizeram grandes coisas pela cidade, mas esses eu me lembro assim com... Braulio Pio também foi um prefeito que fez lá o Santa Terezinha, aquele outro bairro que tem ali próximo do INEP, um núcleo habitacional ali, marcando esse distrito industrial que eu fiz referência lá com a Americana, foi o Braulio Pio que fez. Então alguns políticos locais deixaram legados muito interessantes para a nossa cidade. Precisam ser reverenciados, com toda certeza. É uma história bonita que dizem que quando a Avenida Isaías Hermínio Romano ela foi inaugurada, o Romaninho era vivo. Eu acho que sim. E o Zé Maria e ele no palanque, quem homenageou ele foi o Zé Maria, que tinha também disputas políticas. Sim. E eu acredito que quando você tem a inteligência Convergência a serviço da população, em algum momento você aperta a mão e diz, olha, nós tivemos embates no campo político, mas parabéns pelo trabalho que foi feito. Eu fui secretário de gabinete do Zé Maria. Eu fui o primeiro administrador regional da Cidade Nova. O Zé Maria teve a visão de colocar lá na Cidade Nova uma administração regional. Naquele tempo que não tinha asfalto, não tinha nada lá. O Zé Maria levou asfalto, levou água, o Zé Maria deu um avanço muito grande lá para o bairro da Cidade Nova. E eu fui lá como administrador regional. E o Zé Maria, eu posso garantir para você que ele tinha
esse cuidado de homenagear as pessoas em vida. Nós temos hoje uma homenagem a um professor aqui da cidade, com uma escola que é um exemplo. A escola é José Renato Pedroso. Sensacional. José Renato é essa figura que todo mundo conhece, um amigo amado, né? De longa data, do meu tempo de infância, da dona Lourdes da farmácia ali no centro da cidade, da mãe dele. O Zé Renato, muito amigo do Zé Maria, o Zé Maria resolveu colocar o nome dele numa escola acertadamente. Então o Zé Maria fez isso para muitas coisas. E eu tive o privilégio também de, quando vereador, na primeira vez em que o Zé Maria ainda não estava na política, homenagear o pai do Zé Maria, a rua José Maria de Araújo, que tem lá no Jardim Mariana, aquele que sobe logo depois do Pontilhão. Ali, rua José Maria Araújo, foi eu que fiz, que sugeri o nome. Também, quando eu estava na prefeitura com ele, nós demos o nome de uma creche com o nome da mãe do Zé Maria. Creche Dona Maria Araújo, lá na Cidade Nova. Então, o Zé Maria também foi um prefeito. Eu não o citei quando você perguntou dos passados, sim, porque o Zé Maria está vivo, está com saúde, graças a Deus, e foi um grande prefeito. Também teve oportunidade também de governar um período maior também, né, por 2 vezes e tal. E é isso aí. Mas é muito bom bater um papo, porque eu estou olhando o relógio ali, acho que nós já passamos do horário, né? Começou com 11, tem mais um pouquinho. Começou um pouquinho, né? Começou um pouquinho mais, a gente vai ficar mais 10 minutinhos aqui. Okay. E olha que tem muita coisa para explorar. Por exemplo, de curiosidades, o hino de Santa Bárbara do Oeste, quando ele foi regulamentado, que é um hino maravilhoso, foi... Sim. Tem como colocar aí, nossa produção? O hino tem como colocar depois, né? Depois a gente coloca. Então quem estiver assistindo aí vai ouvir o hino de Santa Bárbara, uma parte enquanto a gente fala aqui do hino. A minha passagem pela Câmara Municipal, algumas coisas eu me orgulho dela. Uma delas é dar o título de cidadão barbarense para o professor Atílio Destro. Atílio Destro era um professor de educação física, um homem extremamente querido na cidade, ele sempre morou em Americana, mas muito querido aqui por gerações de estudantes de Emílio Rondo. E eu dei esse título para ele, a Câmara que deu o título de cidadão barbarense para ele. Mas quando eu estava como vereador, ainda no primeiro mandato, que eu ainda era suplente, mas naquela época os vereadores não recebiam salário, era de graça o trabalho. Então, nesse mandato eu assumi várias vagas de vários que tiravam licença, e eu assumi muitas vezes. E uma das vezes que eu assumi, eu percebi que a cidade não tinha oficializado o seu hino da cidade. Altiplano coberto de flores, colocado mais perto do céu. E aí, esse hino tem tudo a ver com a história de Santa Bárbara. Ele conta a história de Santa Bárbara, fala do carro, fala dos canaviais, fala da indústria, enfim. E esse hino foi escrito por 2 ex-professores nossos. O professor Vicente Gimenez, que compôs a música, e o professor Francisco Benedito Libardi, que tem uma história pela Câmara Municipal. Ele era de Piracicaba e ele lecionava no Emílio Rome, muito querido por aqui, foi candidato a vereador numa ocasião e se elegeu, ou ficou suplente e assumiu também, mas ele tem uma história passada pela Câmara. Mas ele era um professor de português, daqueles professores que ensinavam a língua portuguesa. E ele compôs a letra do hino, e o Libardi fez a música. E essa música existia, e os corais da cidade cantavam essa música, mas não tinha a partitura registrada, a letra, etc. Então eu fiz isso em 71, me parece que foi. Não, em 72 ou 73. Não, em 73, perdão. Em 73, esse hino foi oficializado através de uma lei, e hoje ele é o hino oficial da cidade que as crianças cantam, inclusive, né? Nós precisaríamos propor uma homenagem, porque faz 50 anos, né? 73 para 23, sim, 50 anos, meio século. Sim, vale a pena a gente pensar nisso. Mas, para a gente já ir finalizando, indo para a reta final, gostaria de falar um pouquinho de família, da sua família hoje, que você construiu com a Rosani. Acho que quando a gente fala da nossa história, às vezes a gente não consegue lembrar tanto do quem vem junto, né? Porque nós, que somos as pessoas públicas, falam de nós, né? Mas a Rosani é uma pessoa, pelo pouco que conheço, sensacional. Ela se envolve muito. Engajada e tal. Quantos anos de casado? 44, dia 7 de setembro. Muito patriota. Casou no dia 7 de setembro? 2 professores, precisou pegar um feriado emendado para poder
fazer a festa melhor. 44 anos fizemos agora de casados e nesse período, graças a Deus, construí sim uma família muito abençoada. Eu tenho 2 filhos, o Eduardo, que tem 2 filhos, e a Gisane, que tem um casal de filhos. O Eduardo tem o Leonardo, com 18, vai fazer 19 agora, daqui uns dias, e o Guilherme, com 14, vai fazer 15 também. E a Gisane, que é a minha filha, tem uma menina de 7 anos, a Luísa, e um pequeno de 4, que é o Henrique. O meu genro é o Edgar Balan, de família aqui da cidade, e a minha nora é a Gislene Irmer, também daqui da cidade. Mas eles moram em São Paulo e a gente fica aí com o coração partido, porque durante a semana a gente não os vê e fica assim. Mas é uma família muito abençoada, sim, netos maravilhosos, genro e nora, e os filhos, sem comentário, né? Se pudesse voltar novamente, faria tudo de novo e igualzinho fiz. Porque, pelo que parece, não só essa pessoa que a gente percebe motivada, animada, um intelecto muito afiado, uma memória maravilhosa, mas Deus foi bom, não, Gilson? Deus foi, é, e nós confiamos que Ele será sempre o nosso abençoador, o nosso Deus misericordioso, que não olha para as nossas faltas, para as nossas negligências, para as nossas omissões, um Deus que reconhece quando a sua criatura se torna filho, porque criatura todos somos. Filho é só quem quer ser filho de Deus, né? E para ser filho de Deus tem que seguir sua vontade, tem que seguir aquilo que Ele espera da gente. E a gente fazendo isso, Ele é fiel. As coisas dão certo. Exato. Gilson, das conquistas, dos feitos históricos, um que você se orgulha, ou vários que se orgulhe, mas uma lembrança, porque eu sempre digo, a gente vai fazendo tanto e muitas vezes a gente não lembra, porque quem segue a Bíblia diz que o que a mão direita faz, que a esquerda não saiba. Então, com certeza, não só o Senhor ensinou pessoas a pensar, o Senhor ajudou pessoas a se formarem, a terem não só profissão, mas também no âmbito pessoal, a evolução. Percebo muito como te toca essa questão do caráter, de ser pessoas, né, engajadas, não perfeitas, mas perfectíveis, que vão se fazendo, né? Um feito que de repente te vem à memória quando pede para que você diga desses 75 anos vividos. Eu acho que o meu casamento foi um marco na minha vida, porque eu já estava sem o pai há muito tempo e vivia numa família com 2 irmãs e um irmão mais novo, e a minha mãe já de idade, e o casamento foi um divisor de águas na minha vida, né? É evidente que eu deixei a família e passei a constituir uma outra família num momento em que eu estava lecionando, que estava na plenitude. Mas eu não saberia dizer especificamente, além do casamento, que é um marco, alguma coisa que tenha me marcado. Eu acho que a minha vida pública eu não diria orgulha, porque aí parece que eu estou querendo ilustrar o ego, não é isso. Mas eu acho que na minha vida pública eu deixei um legado de seriedade, não fiz nada errado, nada errado durante todos os 16 anos que eu vivi na vida pública diretamente. Eu fui secretário de 3 prefeitos. Zé Maria, Adilson e Álvaro. Na verdade, trabalhei diretamente com o Romaninho, como disse, quando eu era vereador, quando eu era presidente da Câmara. Quantos mandatos? 3. Na verdade, 2 eleitos, porque o primeiro eu fui suplente, como eu disse. Mas os outros 2 eu assumi muitas vezes. Então, nesse período eu pude ser secretário do Zé Maria, quando eu ainda era vereador, me licenciei da Câmara para ser secretário. Depois o Adilson me convidou para ser secretário dele e o Álvaro também. Eu me lembro que o Álvaro, quando entrou, ele trocou todos os secretários, todos, alguns que já vinham de vários anos, e ele manteve só a mim. Eu vinha do Adilson e o Álvaro me trocou de secretaria, evidentemente. Eu fui para a Secretaria de Administração com o Álvaro,
mas trabalhei com todos eles. Essa passagem minha pela prefeitura também me encanta, porque não por mim, pela oportunidade que tive. Eu fui secretário de planejamento quando nós fizemos um arranjo grande na planta genérica de valores da cidade, que precisa, aliás, eu não sei como está isso hoje. Nossa planta genérica de valores é aquela planta que valoriza os imóveis. Quanto vale um imóvel em volta da igreja matriz? Vale X. E um imóvel ao lado do shopping? Mas o shopping não existia há 20 anos, 30 anos atrás. Então, essa mudança que os valores dos imóveis têm, essa planta genérica de valores tem que apontar, porque senão eu estou pagando um imposto mais caro num lugar que hoje não tem tanta importância, quando outros passou a ter importância. Sim. E não tinha antigamente. Então essa planta, eu fiz isso, nós fizemos isso como secretários e valorizamos o funcionalismo público nesse período que eu fui secretário de administração também. Algumas coisas me vêm à cabeça assim, mas são coisas que eu fiz em decorrência do cargo, da obrigação até, não é nem motivo para grande comemoração. Com certeza, agora ainda terminando o doutorado, muita coisa para contribuir com a nossa cidade ainda. Deixa sua mensagem para o futuro. Nós temos aqui um intervalo de 35 anos, né, de idade. Considero o Gilson um professor, uma lenda viva. Brinco com ele que é uma lenda porque não só por tudo que produziu, mas por ter feito a diferença na época em que esteve nesses cargos e ainda hoje continua fazendo. E com certeza, Deus te abençoe. Meu avô chegou aos 100 anos. Espero, quando o senhor tiver 100 anos, eu vou ter 75. São 35 anos de diferença aqui, 65. Mas quando nós estivermos nos encontrando, que te encontre lúcido, com essa disposição. Deixa uma mensagem para o futuro, Gilson. A mensagem que eu deixo para o futuro: nós estamos vivendo nesse ano de 2023, nesse período, nessa década, um período de muito descrédito da população na classe política. A minha palavra é: creiam que o Brasil pode ser passado a limpo. Eu creio, digo isso para os meus alunos do curso de Direito, onde eu leciono, no quarto semestre, no quarto ano deles, no 8º semestre. O Brasil precisa ser passado a limpo, e para ser passado a limpo ele precisa de uma Assembleia Nacional Constituinte exclusiva. Assembleia Nacional Constituinte exclusiva. O povo precisa ser chamado porque o poder emana do povo e em seu nome é exercido. O poder é exercido por quem a gente delega poderes. Quando você vota em alguém, você está elegendo alguém para falar em seu lugar, porque o poder é seu, é do povo. O povo tem que ser chamado para eleger pessoas para escrever uma nova Constituição. A nossa já tem 34 anos, já para uma Constituição que recebeu milhares de emendas, milhares não, mas muitas emendas. Ela precisa ser consertada, principalmente na parte política. O nosso país precisa diminuir o tamanho do Estado, precisa ter menos custos, precisa ter menos corrupção, menos oportunidades de que a classe política que se corrompa. E isso só pode ser corrigido com uma Assembleia Nacional Constituinte, porque as pessoas que forem eleitas vão escrever uma nova Constituição e não vão se beneficiar dela. O que nós vimos na Constituinte de 88, de 87, que depois culminou na promulgação da Constituição de 88, foi que os deputados não foram eleitos para fazer uma Constituição. Eles foram eleitos para ser deputados. Eles foram investidos no poder constituinte e eles fizeram uma Constituição para eles mesmos seguir. Então ninguém ia dar um tiro no pé. O que precisa ser feito, e eu creio nisso, que nós possamos convocar uma Assembleia Nacional Constituinte e escrevermos uma nova Constituição para diminuir o tamanho da Câmara dos Deputados, para diminuir o número de cargos que eles têm, para diminuir as Assembleias Legislativas, para diminuir as câmaras municipais, para diminuir o peso tributário que as empresas recebem nesse país. Isso tudo é feito por uma Constituinte, onde esses homens escrevem a Constituição, promulgam e vão para casa, não têm um mandato. Eu creio nisso, Eliel. Falei muito, mas eu não posso deixar de falar isso quando termina um registro histórico aqui que estamos fazendo da nossa cidade. Basilar,
Obrigado. Grande abraço. Apertar a mão numa lenda. Gilson Novaes. É isso, meu povo. Nós Valeu. fizemos o 6º programa, o hashtag 06, e vamos continuar com o personagem de Santa Bárbara do Oeste. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Obrigado. Obrigado.